Graça e paz, amados, mais uma vez. Então, o pastor Joelson me deu mais uma incumbência de estar aqui nessa noite com vocês. Com os diáconos nós estivemos aqui. Na sexta não houve por causa da energia, mas no sábado, ontem à tarde e à noite, e hoje pela manhã, estivemos com os amados irmãos. E aí, quando ele me fez então o convite, eu disse, eu vou aceitar. Eu estava voltando hoje à tarde para Arapiraca, mas nós resolvemos ficar. Nós já tínhamos colocado na escala, irmãos que iriam dirigir e pregar hoje à noite. Então nós estamos em paz, nosso coração. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 23, o versículo 43. Somente esse versículo. Lucas, capítulo 23, e o versículo 43. O texto talvez já está projetado. Eu vou ler aqui nessa tradução que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de estarmos diante do Senhor nesta noite, como igreja do Senhor, como eclésia do Senhor, como nação santa do Senhor, como sacerdócio real, como povo eleito. Deus, nós te louvamos que somos a comunidade dos santos, não somente chamados para estarmos aqui, mas na própria etimologia da palavra, chamados para fora. Hoje nós ouvimos a respeito de missões, falar de missões, da responsabilidade que somos como igreja, de pregar a tua palavra, de dar testemunho do Senhor, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que, ó Deus, esse povo, nós possamos dar testemunho na calçada da nossa casa. Deus, que possamos dar testemunho na padaria, na farmácia, no supermercado, na feira livre. Que possamos dar testemunho na escola, no trabalho, dentro da nossa casa, na igreja, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que os homens e as mulheres de hoje, da nossa geração, possam a Deus dizer como aquela geração do passado disse a respeito dos discípulos do Senhor Jesus: estes, os quais alvoroçaram o mundo, como luzeiros do mundo, como astros do mundo, aqueles que resplandeceram como luz, como sal da terra, que na responsabilidade de testemunhar da tua palavra não se omitiram, mas como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade e da ousadia do teu Espírito Santo, da intrepidez do teu Espírito Santo, levaram a tua palavra. Obrigado a Deus nessa noite, pela oportunidade de podermos também ler essa palavra. Eis aqui o teu servo, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra lida. Queremos continuar ouvindo a doce voz do Senhor sobre as nossas vidas. Daqueles que chegaram aqui sem esperança, daqueles que chegaram aqui e entraram sem paz no coração, daqueles que chegaram aqui sem a certeza da salvação, daqueles que chegaram aqui esperando, e eu creio que já encontraram e irão encontrar a presença do Senhor, o toque do teu Espírito Santo, o poder da tua palavra em suas vidas, para que saiam daqui diferentes em nome de Jesus. Se porventura nessa noite entrou alguém sem salvação, sem o seu nome escrito no livro da vida, ó Deus, que nesta noite o Senhor possa escrever, ó Deus, o nome desta pessoa no livro da vida. Deus, que hoje haja festa nos céus, por, ó Deus, o pecador ouvir a tua voz e se arrepender. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário, de inquietação, de contenda, Senhor, Pai, de reverência, seja esse espírito repreendido no nome de Jesus.
e que a tua palavra tenha liberdade e o teu Espírito Santo de falar, ó Deus, aos corações nessa noite. Essa, Senhor, é a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o texto que nós lemos é a passagem onde Jesus está no Gólgota, no lugar chamado Caveira. No lugar onde Jesus estava no meio de 2 ladrões, de 2 salteadores. E Jesus dá uma resposta a alguém que faz uma pergunta, que provavelmente estivesse desesperado, não somente um, mas 2. Mas um reconhecendo o grau de dificuldade e a impossibilidade e a impotência de poder sair daquela situação, ou de melhorar aquela situação. Eu digo isso daquele que sim, que reconheceu, aquele que repreendeu até o outro, porque o outro ladrão, ele disse: se tu és realmente o Filho de Deus e o Cristo, desce dessa cruz, salva você e a nós mesmos. Mas aquele outro disse: não vês que nós estamos aqui por motivo justo? Mas ele nada fez. E Jesus então respondeu para aquele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas para Jesus dizer isso, não foi fácil Jesus percorrer alguns caminhos para garantir isso para aquele homem. Não foi fácil Jesus dizer isso e garantir isso para nós, para você. Eu quero dizer que Jesus, antes do Gólgota, existiram 2 momentos cruciais na vida de Jesus, que eu digo que são e que foram os mais tenebrosos. Cada um trabalhou, cada um feriu, cada um machucou um corpo de Jesus. Quando a gente vai para o Getsêmani, a gente vê o corpo emocional de Jesus lutando, sofrendo, angustiado. Ele chega no Getsêmani, naquele lugar, lá no jardim, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, aonde estava o Monte das Oliveiras, estava ali o jardim do Getsêmani. O texto vai dizer que Jesus se angustiou naquele lugar, que no lugar de suor, gotas de sangue rolaram por ali. Imagine então o estado emocional de Jesus: Cristo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Aí ele disse: mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, Jesus está dizendo isso para que depois pudesse dizer àquele homem, a mim e a nós: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus precisou passar pelo Getsêmani por você e por mim. Foi necessário. A alma de Jesus estava angustiada. Os sentimentos, as emoções de Jesus. Talvez alguém chegue para você e diga assim: olha, isso não é de Deus o que você está passando. O seu sofrimento não é de Deus. Muitas das vezes existem sofrimentos que sim são, angústias que são, porque Deus sabe o porquê. Mas Jesus teve que passar por aquele momento do Getsêmani, em que a alma dele estava triste e angustiada por aquele momento, pelo peso dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E você não pode dizer que não é por você, não foi por você. Você não pode se desvencilhar dessa culpa, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram. E você e eu, nós somos responsáveis por levar Jesus até ali o Getsêmani e fazer-se, eu vou dizer uma palavra, se enfermar na alma.
porque a alma de Jesus estava angustiada. Jesus diz para aquele homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, porque um outro sofrimento corporal de Jesus se deu através das suas relações sociais. Depois que Jesus saiu do Getsêmani, voltou para os seus discípulos estavam dormindo. E o traidor se aproximou e beijou Jesus. E o soldado Malco provavelmente foi o que se aproximou para agarrar Jesus. E Pedro disse: esse eu cortarei a sua orelha. Tirou a espada, cortou a orelha de Malco. E Jesus disse: Pedro, não faça isso. Pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pegou a orelha de Malco, colocou novamente no lugar do soldado. E foi levado, sabe para onde? Para um outro lugar, para o Sinédrio. O Sinédrio era o lugar aonde os principais religiosos da época, os principais religiosos, os escribas, os saduceus, os fariseus, levavam as pessoas para serem julgadas no Sinédrio, era o tribunal deles. E sabe o que aconteceu ali? A vida social de Jesus parece que estava sendo colocado à prova. O texto vai dizer que pessoas foram compradas, ou forçadas, ou iludidas a mentirem, a caluniarem contra Jesus. O texto vai dizer que Jesus estava diante do Sinédrio e eles trouxeram pessoas, disseram para Jesus que ele tinha feito, tinha dito, tinha cometido coisas que ele não disse, que ele não fez. Os caluniadores, os que gostam de defamar, de caluniar, de apontar. Talvez Jesus esteja dizendo para você: hoje no Gólgota, eu te digo, estarás comigo no paraíso. O Senhor não está dizendo que é hoje que você vai ser recolhido, mas provavelmente o Senhor está dizendo que o teu nome será escrito hoje no livro da vida. Hoje também Jesus está dizendo que você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, Ele está endossando isso. Ele está dizendo que você já é e você vai permanecer com Ele, hoje e sempre. Porque não importa o que falaram de você, caluniaram, defamaram, disseram algo de você que você não disse, de que você não fez. O que Jesus fez: curar, ressuscitar, da vida, da vista, audição, a oportunidade de olhar e não ver mais a lepra, a oportunidade de caminhar com seus pés. Foi isso que Jesus fez. Mas levaram Jesus para o Sinédrio e pessoas disseram: não, ele disse isso, ele fez isso. Os caluniadores. Mas Jesus já percorreu o caminho por você. Os caluniadores e as palavras dos caluniadores, dos defamadores, dos que lhe injuriaram a você, o seu nome. Eu quero dizer a você que Jesus já repreendeu toda a calúnia, toda a difamação, toda a injúria, toda a mentira contra você. Porque você não pertence a homens, você pertence a Ele. E o caminho que Ele percorreu, foi Ele que percorreu. As nossas emoções foram saradas e curadas pelo Getsêmani, em que Jesus estava lá. O seu choro, a sua angústia, Jesus estava lá por você. A sua angústia, o seu choro hoje, Jesus ainda está com você. E agora vem o outro sofrimento corporal de Jesus, que é o físico. Ele está aonde? No Gólgota. Ele está no lugar chamado caveira. Ele está no lugar chamado crânio aberto.
Gólgota, Calvário, lugar de caveira. Dele não. Aquele lugar, aquela terra, aquele espaço físico aonde mesmo Jesus tenha sido colocado na cruz, preso na cruz pelos cravos, levantado na cruz, mas ele saiu ali com seu corpo, e ao terceiro dia o Pai ressuscitou. O corpo de Jesus não se transformou, não, em uma caveira. O corpo de Jesus pode até ter experimentado um lugar chamado túmulo, sarcófago. É o lugar onde o corpo entra em decomposição. O corpo de Jesus não entrou em decomposição. O corpo de Jesus foi glorificado. O Pai o ressuscitou no terceiro dia. E lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer: o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos nos ressuscitará no último dia. Seu corpo não apodrecerá, o seu corpo não virará caveira. O seu corpo, como Paulo disse, o meu corpo experimentará aquilo que é incorruptível, porque aquilo que é corruptível deixará de ser corruptível para ser incorruptível, porque Ele percorreu o caminho das nossas emoções lá no Getsemane. Ele percorreu o caminho da injúria, da defamação, da calúnia, quando quiseram, acabar com a gente, desdenhando, defamando da nossa moral, da nossa vida espiritual. Mas Jesus assumiu o lugar do sinédrio por mim e por você. Ele enfrentou os escribas, os religiosos, os falsos religiosos, por amor a você e a mim e a nós. E lá no Gólgota, Ele também entregou a sua vida por nós, ali naquela cruz. Por isso Jesus, Ele chega então e diz àquele homem: qual é a resposta de Jesus? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, hoje, porque eu precisei passar pelo Getsemane por você, eu precisei passar pelo sinédrio por você, e eu ainda neste dia, no final desta tarde, eu ainda irei passar por você aquilo que você não suportaria passar, a dor da cruz. Mas eu resolvi estar aqui no teu lugar nesta tarde. Quando Jesus passou pelo sinédrio e depois foi levado a Pilatos, Pilatos disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Sim, eu sou. E por que você disse? Ele disse: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim, disse Jesus. E no texto, Jesus traz uma garantia para aquele homem. Eu lhes garanto. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu lhes garanto. Talvez você tenha recebido promessas dos homens, de mudar as situações mais extremas, mais difíceis da sua vida, aonde você estava no fundo do fosso, e Jesus está dizendo para você: do fosso eu lhe tirarei. Jesus estava dizendo isso e Ele tinha dado uma palavra para aquele homem. E você crê que o que Jesus fala se cumpre? Se cumpre. Olha o que Jesus diz: em verdade te digo, creia, em verdade te digo. Jesus está penhorando a sua palavra.
Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, certo dia, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Eu gosto desse texto. Era uma garantia que Jesus tinha dado, era o penhor da sua palavra. Passemos para o outro lado. Sabe o que Jesus fez? Pegou uma almofada, botou debaixo, eu não sei se era dele, mas o texto vai dizer, pegou a almofada, entrou no barco. Me ajude aí os pescadores que eu não lembro mais. Proa lá na frente e popa, não é isso? Lá atrás? Pronto. Chegou lá na proa, Jesus foi, sentou, deitou e colocou a sua cabecinha na onde? No travesseiro. E os seus discípulos no barco. E de repente levantou o quê? Uma grande tempestade. Levantou uma grande tempestade. E eu gosto desse texto porque ele contraria às vezes algumas coisas que nós pensamos. Às vezes que nós até cantamos, Jesus no nosso barco. E sabe o que os discípulos fizeram? Não digam não, pelo amor de Deus, para vocês não passarem vexame. Porque não digam nada, não dê amém nem dê glória a Deus. Mas de repente o vento levantou, a tempestade também de um lado para o outro. E aí então os discípulos clamaram a Jesus, e aí se eu dissesse como pregador, né? E aí então os discípulos clamaram a Jesus, e Jesus acalmou a tempestade e o vento, porque os discípulos clamaram. Então clame a Jesus, não digam nada, então clame a Jesus que ele vai parar com a tempestade. Não falem nada, porque se você disser glória a Deus, aleluia, amém, porque Jesus apaziguou a tempestade, eu vou dizer que você está errado. Sabe por quê? Porque quando eles foram lá e disseram bem assim: ei, Jesus, 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 acorda, o barco vai virar, a tempestade está demais, acorda, acorda. Ele levantou, bocejou, espreguiçou e disse: eu disse o que a vocês? Antes de vocês entrarem no barco, eu disse o que a vocês? Foi o que Jesus disse: passemos. Se ele disse passemos, eu acredito. Se ele disse passemos, eu creio. Se ele disse passemos, eu deixava ele dormindo. E eu ia com medo, fazendo algumas necessidades, somente ali, né? Ao outro lado, tal. Eu ia com medo, mas eu quero confiar, eu vou. Ele disse, passemos, eu vou. O Senhor disse para você, no seu medo, na sua angústia, mas o Senhor disse para você, passemos para o outro lado. Segure, espere, porque você vai passar com ele. Vai passar. Agora quando os discípulos disseram: Senhor, ajuda-nos, acorde-nos. E aí foi que Jesus disse: oh, porque vocês me levantaram do sono, me acordaram, me chamaram. Oh, que coisa boa. Foi isso que Jesus disse? Jesus chamou eles de homens de pouca fé. Agora vocês entendem que porque Jesus chamou de pouca fé, isso não é bom. Jesus olha para mim e diz: você é um pastor de pouca fé, você é um homem de pouca fé. Isso é positivamente bom? Não, não é. Não é. O que Jesus queria provavelmente ver era que aqueles discípulos, eles continuassem ali, porque o barco não ia afundar. Com Jesus sim, aí o barco não afunda. Jesus, quando penhora a sua palavra, ele cumpre. Quando Jesus dá a sua palavra, ele cumpre. Talvez você já entrou no desespero, talvez você já está... Ele disse a você: espere, confie. Como ele disse para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo, aonde? No paraíso. Eu quero dizer a você que às vezes Jesus não muda. Às vezes Jesus não muda a situação a qual nós nos encontramos. Às vezes não. Mas todas as vezes possa crer. Possa crer. Mesmo que ele não mude a situação,
Mas Ele trabalha em nosso coração para que a gente creia, para que a gente acredite, para que a gente confie, para que a gente espere que o nosso porto seguro virá, que a nossa recompensa virá. Tiago 1,12, sabe o que é que ele diz? Bem-aventurado. E aí quando ele fala do homem ou varão, ele não está falando de gênero, masculino ou feminino. Ele está falando de raça. Bem-aventurado o varão. Bem-aventurado o homem ou mulher que sofre as lutas, as perseguições, mas depois que tiver sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para os seus. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Tiago não está falando sobre salvação, Tiago está falando sobre galardão. Porque quando Tiago dissesse salvação, eu tirarei você disso, eu não irei salvar você disso, você irá permanecer nisso, mas eu te darei o galardão, porque você perseverou nisto. Porque a salvação Ele já te deu, mas o galardão e a recompensa Ele quer te dar muito mais. Espere, creia na palavra que Ele deu para você, que Ele penhorou. Quero finalizar dizendo: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Eu quero finalizar dizendo a você que você conhece, eu já disse aqui, acho que uma ou duas vezes aqui, eu não lembro. Eu digo, está vendo aquele farol que está lá no meio do mar, quase no meio do mar, não sei onde é que ele está, aquele farol velho, do lado do cabeço. Eu não sei se você já passou por lá e viu que ainda, eu acho que ele tem ainda um cabo de aço. Eu não sei se já tiraram. Do lado ele tinha um cabo de aço. Quando os meus ancestrais moravam ali, meus avós paternos moravam ali, eu brincava ali em cima, segurando naquele cabo de aço da casa da minha avó, para o farol, do farol para a beira do mar, era mais ou menos quase uns 1,5 km. Quando eu olho e não vejo mais as casas do Cabeço, nem a igrejinha do Cabeço, nem a escola do Cabeço, eu digo realmente, passará até a terra, passarão os ancestrais, passarão os homens, os céus passarão, mas a palavra de Deus que Ele deu a você não passará. Irmã Vera, o pastor Joelson não está aqui. Aí eu falei com a Vera se ela me dava essa ousadia, essa autoridade de poder lhe fazer um convite nessa noite. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua alma, como emocionalmente ela se encontra. Talvez triste, angustiada, decepcionada. Talvez você tenha chorado durante essa semana, ou hoje você chorou, eu não sei porquê. Talvez uma amargura quis tomar conta de você. Mas eu vou repetir o que eu disse. Jesus, não precisa você passar pelo Getsemane, Jesus já passou por você. Ele só quer que você diga: Senhor, a minha alma está aqui diante do Senhor. E como bálsamo, como refrigério, porque eu sei que há médico em Gileade. Você acredita que há médico em Gileade? Há bálsamo em Gileade.
há remédio em Gileade. E Deus, Ele traz a sua provisão de paz, porque o reino de Deus não consiste em comida, nem bebida, mas alegria e gozo do Espírito Santo. Se por acaso te injuriaram, te caluniaram, te quiseram derrotar você, difamar você, se falaram, se disseram coisas contra você que você não fez, que você não disse, que você não é, se lançaram setas, se lançaram dardos inflamados. Sabe que são dardos inflamados do maligno? É que então o inimigo lançava o dardo, é a flecha inflamada, na ponta dela era lançada com o betume, com fogo, e quando pegava no escudo, era para derrotar, ou queimar o escudo do adversário, para fragilizá-lo. Eu quero dizer a você, o Salmo 46 vai dizer: Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, e Ele queima os carros no fogo, e aquietai-vos que eu sou Deus. Os dardos inflamados, as setas, as palavras venenosas, Jesus já as espedaçou. E se por acaso lhe machucaram fisicamente, se tentaram moer a tua carne, molar a tua carne, cortar a tua carne, Jesus já fez o sacrifício como cordeiro por você. Eu não sei aonde você se encaixa dessas três, a sua necessidade. Eu não quero lhe constranger. Eu quero só pedir que diante dele, do Senhor que está aqui neste lugar, se você tem necessidade, se você quer que o pastor ore pela sua vida em qualquer área dessa, eu gostaria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu quero orar por você. Se coloque de pé, para que Deus possa sim continuar te abençoando em nome de Jesus. Se coloque de pé. Amém. Eu quero só orar por você. Se você não está emocionalmente ferido, machucado, que ótimo. Se não tentaram defamar, caluniar, dizer nada contra você, se você está bem em todos os aspectos, que ótimo. Graças a Deus por isso, que bom. Mas se você está, se humilhe na presença do Senhor, e se possível também dos homens, porque o Senhor diz: mesmo para a salvação, aqueles que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu povo que se encontra neste lugar, por cada vida, Senhor, que ouviu a tua palavra nesta noite. É a do Senhor, não é a minha palavra, Deus, mas a palavra do Senhor, que é alimento, que é socorro, que é monte forte. Deus, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, certos do que o Senhor, Deus, tem empenhorado a tua palavra sobre eles, tem dado a tua palavra que estaria com eles todos os dias das suas vidas, e o Senhor não os abandonaria. Pai, se por acaso, Deus, alguém está machucado, Senhor, ou se foi machucado em qualquer aspecto, Deus, vem com teu bálsamo, vem com teu refrigério, Pai, em nome de Jesus, e alegra o coração, alegra a mente, Deus, sim, cicatriza, Deus, a ferida no corpo desta pessoa. Colocamos, Deus, os teus filhos, nós diante da tua presença, diante do Senhor nesta noite. Se por acaso, Senhor, alguém nessa noite que não teve um encontro com o Senhor, e que também nessa noite terá o seu nome escrito no livro da vida, Deus, se veio convidado por alguém, que possa procurar essa pessoa e dizer que nessa noite gostaria de receber Jesus Cristo, teu Filho, como Senhor e Salvador de sua vida.
Mas não deixa, Senhor, essa pessoa sair daqui como ela entrou. Diga para essa pessoa, Senhor, nessa noite: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje escrevo o teu nome no livro da vida. Hoje os anjos irão festejar, porque mais uma alma se rendeu aos pés do Senhor. Pai, nós entregamos essas vidas em tuas mãos mais uma vez. Sustenta emocionalmente, Senhor. Sustenta moralmente, Senhor. Sustenta fisicamente essas vidas, ó Pai. Elas são suas, Senhor. Elas não foram compradas por qualquer preço, Senhor. Não, mas pelo preço precioso de Jesus Cristo, o teu Filho na cruz, quando verteu naquela cruz o sangue dele sobre eles e sobre nós. Obrigado, a Deus, por cada vida nessa noite. Essa, Senhor, é a nossa oração que fazemos a Ti agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.